Muito boa tarde, gurizada medonha. Aí falar um pouco sobre esses dois treinadores no nosso estado do Rio Grande do Sul, Renato Portaluppi e Eduardo Cudê. No último confronto Grêmio e Palmeiras, Renato Portaluppi foi chamado de burro pela torcida do Grêmio. Renato Portaluppi tem estofo. O Renato Portaluppi deu um dos títulos mais importantes para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, campeão mundial, ganhou vários grenais. Renato Portaluppi tem uma estátua na frente da arena. O Renato Portaluppi conseguiu vários títulos como treinador para o Grêmio, e mesmo assim a torcida não perdoou o Renato Portaluppi no último jogo contra o Palmeiras no Centenário. Eu assisti o jogo do Grêmio com o Palmeiras e aí, pra mim, já tinha sacramentado a vitória do Grêmio aos 29 minutos, 28 minutos do segundo tempo, quando o Cristaldo fez o segundo gol de pênalti. O segundo tempo foi muito fraco do Grêmio, não foi bom mesmo. Construiu aquele gol, eu digo, foi uma jogada de lateral e armaram e o cara entrou na área e foi derrubado e foi um pênalti infantil, mas não interessa. O Grêmio abriu 2-0 e o Palmeiras, para mim, estava sacramentada a vitória do Grêmio naquele momento. O que o Renato fez? As teimosias. O treinador, ele é chamado de burro, não é porque ele não tem neurônio. O Renato é um cara super inteligente, fora o lado que eu não gosto dele, de algumas coisas pessoais dele. Eu acho ele um cara super inteligente, é um baita treinador de futebol, é um dos melhores em atividade no Brasil, apesar dos pesares, e ele tem muita gordura para queimar ainda com o Grêmio, porque ele foi um ídolo, assim como o Falcão foi ídolo no Inter, D'Alessandro foi ídolo no Inter, Fernandão foi ídolo no Inter. O Renato Portaluppi tem muita coisa para queimar ainda, muito erro para cometer. Mas por que os treinadores cometem erros? Por que tu erra? Por que tu não consegue fazer o teu time jogar? Por que ele cometeu aquele erro? É as teimosias. Burro é teimoso. É a única coisa. O burro é um animal muito inteligente, mas burro é um animal teimoso. Ele empaca e não vai. Ele é teimoso. Por isso que chama-se de burro. Eduardo Cudê já foi chamado de burro também. E muitas vezes pela torcida internacional, dentro do Beira-Rio, fora, pelas atitudes que fazem na hora errada, mexer na hora errada, mexer errado. É as teimosias, é tu se segurar com determinados jogadores, ou tentando recuperar aquele jogador, ou tu tentando provar que tu tá certo. Eu acredito que a segunda hipótese é tu provar que tu tá certo. E as pessoas são resilientes, eles são inflexíveis, e daí tu quebra. O metal, quando ele é muito duro, tu não consegue envergar, ele quebra. É a têmpera. Muito temperado, ele não vai dobrar. Então ele tem que ser maleável. Todos nós temos que ser maleáveis na vida. Eduardo Cudê insiste com Johan. Eduardo Cudê insiste com Wanderson. E de novo, tu vai ver o Wanderson entrar em campo contra o Vasco da Gama e tu vai ver que não vai surtir nada. Assim como os jogadores do Grêmio que o Renato insiste. Eu tô falando de dois treinadores que estão na nossa aldeia, que estão no Rio Grande do Sul e que estão cometendo erros crassos. Aí por que a direção não toma uma atitude? Por que a direção do Grêmio não rescinde o contrato com o jogador do Grêmio? Porque se deixar em campo ele vai usar de novo. Assim que nem ele fez com outros no passado, quando ele trouxe jogadores e dizia que ia recuperar. Olha quantos o Renato já trouxe para o Grêmio. O Cudê faz a mesma coisa com jogadores argentinos, com jogadores daqui, dali, da colar. E amanhã, quando o técnico ir embora? Se for embora, como é que tu vai ficar? No caso do Inter, com um manancial de jogador latino, uruguaio, argentino, equatoriano, venezuelano, colombiano. Entendem? Então, a teimosia desse treinador, a burrice vem pela teimosia, certo? Por que não? O Renato entendeu o meio de campo, como é que funciona. Que agora funcionou com o Edenilson, deu mais sustentação no meio de campo do Grêmio. O Grêmio marca mais, o Grêmio é um time muito guerreiro, marcou muito. O Palmeiras não conseguia jogar. O jogo se resolve no meio de campo. E aí botou dois caras de velocidade nas extremas, tá jogando sem o centroavante. O Renato gosta de jogar com o centroavante.
O Internacional, o Eduardo Cudê tá fazendo o mesmo, mas tá faltando gente no meio de campo. E Wanderson não tem como comparar com o Gustavinho. O Wanderson é muito mal, é muito péssimo jogador no segundo lance. Ele não tá conseguindo jogar já faz anos. E é o futebol dele esse aí. Então o erro é tu acreditar que tu vai recuperar um cara que não existiu. Que tu chegou e tu foi uma surpresa quando chegou no Brasileirão, porque ninguém conhecia o Wanderson. Aí ele driblava, mas o futebol do Wanderson é aquele ali. Então talvez recua ele, joga no meio como auxiliar que tu vai ganhar mais. O Inter não tem um extrema, talvez tenha no sub-20, mas no time titular não tem, só o Wesley. E quando o Wesley não joga, acabou. E pela direita, quem é o extrema? O Inter não tem esses jogadores. Então o esquema de jogo é completamente diferente. Aí ele bota o Alan Patrick de atacante. Então essas teimosias que a gente diz que os treinadores têm que acabar. Cada pessoa é uma pessoa. O Eduardo Cudê é um treinador extremamente dedicado ao time do Internacional. Eu sei, eu leio, eu conheço muita gente que fala de Eduardo Cudê, que é apaixonado por Eduardo Cudê, pelo trabalho que ele faz, por tudo que ele faz, pela dedicação, um cara incansável, um cara longe da família, ele tá fazendo o melhor que ele pode, mas continua teimoso. E a teimosia te leva para um lugar só, pra rua. Então vai ser o que vai acontecer no futuro, porque tu não consegue sustentar um trabalho desse. Renato Portaluppi tá no Grêmio porque tem história. Porque se fosse o Eduardo Cudê, se fosse o Cuca, se fosse o Tite, se fosse o Mano Menezes, se fosse o Carille, se fosse qualquer treinador, já teria sido demitido do Grêmio. Mas o Renato tem estofo, o Renato tem história, o Renato conseguiu muitas coisas. O Eduardo Cudê não. Mas só pela teimosia. São dois treinadores. O Eduardo Cudê é um treinador bom, mas limitado. Eu sempre digo isso aí. Ele pode aprender mais estudando. E se vocês assistiram o jogo ontem entre Espanha e Alemanha, vocês vão ver o que é jogar futebol. Por que a Europa está anos-luz na frente do Brasil? Por que a Europa domina o mercado? Por que a Europa, o Brasil não vai ser campeão por muito tempo ainda, enquanto não mudar a mentalidade? E saber que não é os melhores. Vocês viram o que é um jogo emocionante do começo ao fim? Europeu. Ensinando como que os latinos têm que jogar, como que a América do Sul tem que jogar, como que o Brasil tem que jogar. Nós não temos mais isso aí. E os treinadores não querem estudar futebol. Os treinadores querem simplesmente ir para casa e achar que digeriram aquilo ali, perderam e não sabem por que perderam, não sabem por que empataram, não sabem por que ganharam. A partir desse momento que tu descobriu por que tu ganhou, perdeu ou empatou, é que tu vai para frente e tu vai crescer. Essa é a minha concepção. Por isso que eu sempre digo que o Brasil vai demorar muitos anos se não mudar a mentalidade, se não aprender com quem está ensinando futebol, que hoje é a Europa. Se inscrevam no canal, deixa o gostei, assine as notificações, extremamente grato por todos que estão no canal. Tamo junto. Um dia abençoado para todo mundo.